بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nós estávamos a falar sobre a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina e o Corão a ser revelado. Então, o profeta tinha que estabelecer uma sociedade justa, pacífica, tinha que dar os direitos, partilhar as responsabilidades, e tudo isto requer uma boa convivência, né? Alguns companheiros eram empresários, outros eram trabalhadores, outros eram tipo agricultores. Então havia muitas variedades, né? Mas todos trabalhavam. Can you read the Quran slowly, please? Can you read slowly, if you don't mind? No entanto, trabalhavam, ganhavam, e a forma de ganhar o seu sustento, né? Haviam pessoas que dependiam de juros, usura. Só dependiam de usura. E era uma exploração. Imaginemos, alguém pediu um empréstimo. A pessoa poderia emprestar, você pagou o empréstimo, mas tu tens que pagar todos os meses uma porcentagem acima da capacidade da pessoa. Porque a pessoa que emprestava queria explorar e queria que ele tivesse dificuldades em pagar. Então o Corão veio proibir a usura. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Para não comerem, la ta'kulu riba, não comerem usura. E alguns companheiros que estavam habituados, porque era comum, não era proibido, né? O profeta proibiu, o Alcorão proíbe. Então, a partir desse dia deixaram de. Pois havia pessoas que ficavam com a riqueza dos órfãos, não devolviam, não davam. Amwalul yatama. Então o Corão diz: Innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman, injustamente. Aqueles que comem, que ficam com a riqueza, com os bens dos órfãos, ya'kuluna zulman. Innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. É como se fosse que eles estivessem a comer pedaços de fogo. E isto fez com que o comportamento das pessoas mudasse. Na vida económica, né? Isto nós acabamos de falar. O profeta disse para pagar aos trabalhadores o seu vencimento antes de suor secar. Isto é, ele ainda sente aquele calor do seu trabalho. Antes do seu suor secar, o profeta disse: paguem. E aos poucos foi mantendo a justiça, foi falando universalmente para todos, porque em Medina haviam não muçulmanos, haviam cristãos, judeus, mas é claro que aos poucos as pessoas iam aceitando o Islã. Como também as pessoas têm que fazer barulho, têm que falar, têm que sempre murmurar. Como também, olha, já me esqueci aqui a dizer. Por exemplo, se eu vou em casa de uma pessoa estranha, como é que deve ser o meu comportamento? Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Não entre em casa estranha, que não é sua, até que você peça permissão.
Se foi autorizado para entrar, فَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ, então cumprimente as pessoas. Diga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um grupo de beduínos. Beduínos são aqueles que vivem fora das cidades, né? Badawi. Veio a Medina. Foi a Masjid al-Nabawi, a mesquita do profeta. E começou aos gritos: Ya Muhammad, ó Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ukhruj, saia, nós queremos conversar contigo. Aos gritos. O Corão vem e revela: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. Não elevar a vossa voz acima da voz do profeta. A sua voz não elevar. Fawqa sawti an-nabiy. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. A forma de falar com o Nabi tem que ser com humildade, com respeito, não como nós falamos uns com os outros. Uma coisa é quando nós falamos uns com os outros, tratamos a pessoa por tu, às vezes contamos uma piada, às vezes contamos uma anedota, às vezes contamos. Com o profeta já não. Porque fazendo isso, são capazes de perder as vossas ações, todas as boas ações que vocês fizeram, vai tudo em vão. E vocês nem terão a noção daquilo que estão a perder. Isto era para disciplinar uma sociedade, né? Falar com quem, como falar. O respeito pelos pais. O Corão revela: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ser generoso para com os pais, bondoso, respeitar os pais. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Se um deles atingir a idade avançada, o Corão não diz velhice, diz idade avançada. أحدهما أو كلاهما عندك كبر. Um deles ou ambos. فلا تقل لهما أف. Não expressa não utiliza esta expressão de uf. É um decreto de Allah. وقضى ربك. Allah decretou. O que é que decretou? Duas coisas. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Adorar somente a Ele. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E ser generoso, bondoso, carinhoso, amoroso para com os pais. É decreto de Allah. Se a pessoa faz as suas orações obrigatórias, facultativas, dá a caridade, jejua o mês de Ramadã, vai fazer Hajj todos os anos, constrói mesquitas, ou auxilia as pessoas que precisam, faz o bem, mas se não respeita os seus pais, tudo que fez em vão. Nada lhe servirá. A expressão uf é comum as pessoas dizerem: mãe, vai lá buscar. Pai, então. O diálogo com os pais é importante. Sura Luqman, vai sabe. आप बातें करते हैं, आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आती है, या आप बात करें या मैं बात करूं, सोच ले, फैसला कर लो, ou falam vocês ou falo eu. Falarem no meio incomoda, depois eu esqueço. No Sura Luqman foi um grande sábio, aconselha o seu filho
E neste versículo, neste capítulo, Allah diz: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Allah está a dizer, no primeiro, Allah decretou, é uma lei, adorar Allah. É uma lei, é um mandamento. É. E neste versículo concreto, o nosso primeiro pilar é o quê? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu testemunho que não há nenhuma divindade a não ser Allah e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. É o primeiro mandamento, o primeiro pilar do Islã. No entanto, quando, em termos de adoração, adorar, a quem é que nós adoramos? Allah. Nós não adoramos Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós seguimos os exemplos de Muhammad, como ele adorou Allah, nós imitamos, ou fazemos, seguimos. No que diz respeito aos pais, Allah não está a dizer para nós adorarmos os nossos pais, não. Allah está a dizer وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ser generoso para com os pais, bondoso, amoroso. Não é só um dia do ano, não é só no dia da mãe, não é só no dia do pai, todos os dias. No entanto, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, se um deles ou se ambos atingirem a idade avançada, já com alguma idade, com alguma dificuldade de levantar-se e sentar-se constantemente, e se pedir algo a nós, aos filhos, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, não utilize essa expressão, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, e não despreza. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, mas fale com eles com palavras generosas. Qawlan karima. Ponto número 1. O falar. Se eles falam connosco, como é que nós devemos reagir? Insultar, gritar, difamar, rebaixar, achar que somos superiores a eles, ou acharmos que somos mais civilizados, ou somos mais educados, ou somos mais... وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, estenda a asa da misericórdia. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, a asa da misericórdia para com eles. وَقُلْ رَبِّ, e diz, Allah, irhamhuma, tenha misericórdia para com ambos. Rabbi irhamhuma, kama rabbayani saghira, como eles tiveram quando eu era pequeno. Aqui Allah está a dizer, pense quando você era pequeno, menor, bebê, recém-nascido, como é que os teus pais o trataram? Como? Cada pai, cada mãe, cada família fez os possíveis e os impossíveis para não faltar nada à criança. E ainda hoje fazem. Podem não comer, podem não satisfazer assim, mas tentam os filhos terem o melhor que eles tinham. Os pais pensam assim: não estudei porque fui obrigado a trabalhar, mas meu filho tem que ter um curso. Vou trabalhar para ele acabar o curso dele. A mãe não tem curso, não estudou, porque casou muito cedo ou porque
o marido não tinha possibilidades, seja o que for, tem filho, vai fazer os possíveis, mesmo que seja empregada de limpeza. A mãe vai fazer limpeza para sustentar o filho, acabar o curso na faculdade. Eu não estudei, mas meu filho vai estudar, ou minha filha. E nós estudamos, os nossos pais sacrificaram, fizeram tudo, como também nós sacrificamos para os nossos filhos. Sacrificar naquele sentido, dar aquilo que é possível dar. O Corão não diz, em nenhum versículo, não apela aos pais amarem os filhos. Não diz. Mas vem mais que uma vez no Sagrado Alcorão em que Allah pede, ordena, aconselha, informa aos filhos respeitarem aos pais. Mais que uma vez. Porquê? Sua pergunta, mas porquê que? É simples. Porque quando o ser humano chega a uma certa idade, acha que esta idade é a idade de superioridade, se a educação não for aquela que a merecida educação, ele não consegue respeitar os pais. Infelizmente nós temos vários casos onde o filho ou os filhos ou a filha levanta a voz acima dos pais ao público, não público, ao público, publicamente. Levantam a voz, chamam-lhe velho, caducado, ignorante, ao público. No entanto, mas o Corão diz, e essas mesmas pessoas, esses mesmos filhos, quando se tornam pais, quando já têm casa, quando já têm um filho ou uma filha, quando já têm um bebê em casa, a atitude muda. A atitude muda, porque sabem o que é cuidar, não dormir toda a noite, levar aos médicos, pediatras, ficar horas e horas e horas nos hospitais, com chuva, com vento, com frio, está lá. A mãe não dorme. A mãe não dorme. Até a febre não passar, ela não dorme. De 8 em 8 horas, ou de 7 em 7 horas, está sempre a medir a temperatura. Então isto é natural. É natural. Então, esta forma de preparar a futura geração, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi tudo em Medina. Foi tudo em Medina. Pois haviam aquelas pessoas que, ou por riqueza, ou por algum estatuto, tornavam-se arrogantes. Arrogantes. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Não anda na terra com arrogância. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah não ama aquele que é arrogante. As pessoas vinham fazer salat, vinham ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam. A comunidade, os companheiros do profeta estavam a crescer. Nós temos os primeiros, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin. Os primeiros que aceitaram o Islã, os primeiros que dedicaram-se muito para o Islã e que emigraram e que deixaram as suas casas, deixaram as suas terras, o seu país, a sua cidade. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin. Esses são os primeiros. O Corão fala sobre eles. Wal-ansar. E os ansares. Ansares, habitantes de Medina. Ansar quer dizer aquele que apoiou os imigrantes. Portanto, na história do Islã, o Islã é imigrante e é também Ansar. Na história do Islã nós temos pessoas que imigraram e na história do Islã nós temos pessoas que auxiliaram, que receberam os imigrantes. O Islã tem essas duas composições.
Então, Al-Ansar, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان, todos eles seguiram de agrado. رضي الله عنهم ورضوا عنه, eles ficaram satisfeitos com Allah. رضي الله عنهم, ficaram satisfeitos com aquilo que Allah designou para eles. ورضوا عنه, e eles, Allah ficou satisfeito com eles e eles ficaram satisfeitos com Allah. Allah ficou satisfeito com eles. Radiallahu anhum. Allah ficou satisfeito com eles. Waradu anhu. E eles também ficaram satisfeitos. Então, vinham outras pessoas das outras localidades, fora da Arábia, vinham, aceitavam o Islã, ficavam algum tempo, depois voltavam. Então, basicamente, as coisas principais, o profeta e os seus companheiros ensinavam, transmitiam. E o Islã começa a crescer. E o Corão a ser revelado, onde era necessidade. Havia uma prática, eu estou só a falar aqui muito soltamente, onde havia necessidade de corrigir, havia uma correção. E não se repetia. Portanto, os juros, ou usura, melhor assim, acabou. Proibiu. Ficar com a riqueza dos órfãos, proibiu. No entanto, há pessoas que acham que nós somos superiores aos outros. Há pessoa que acha que eu sou superior ao outro, e há tribos que acham que somos superiores às outras tribos. Famílias, qabail. E o Corão diz: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayran minhunna. Surah Hujurat é o capítulo 49, desde o início até ao fim. Como é que deve ser o nosso comportamento na sociedade? Ó povo, ó crentes, ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, la yaskharu qawmun min qawmin, que um povo, que uma família, que uma tribo não goza, não faça pouco do outra tribo. Por exemplo, entre os nossos irmãos da Guiné nós temos Fula, Mendinga, várias outras tribos. Então alguns de Fula gozam com os de Mendinga, ou os de Mendinga gozam de Fula, ou Meman com Surti, ou Meman com Khatri, ou, por exemplo, no nosso país, os do Sul gozam com os do Norte gozam com os do Sul, ou goza-se com os alentejanos, etc. Não ofender. La yaskharu qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Provavelmente eles poderão ser melhores do que nós. Nem elas, nem eles. ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. E não chamemos as pessoas pelos nomes que eles não gostem. Alqab, dar alguma alcunha que ele não gosta. Se ele gostar, tudo bem. Se não se importa, tudo bem. Há pessoas, por exemplo, isto acontece mais no subcontinente asiático, Índia, Paquistão, ou Bangladesh. Há pessoas que, olha, conhece o fulano tal, o fulano, o Charsobis, ficou conhecido por Charsobis. Charsobis quer dizer 420. Conheces o Abdul 420? Abdul Charsobis que eu já não tenho? Não, o que é que significa 420? 420 é um número. De acordo com o Código Penal indiano, 420 é o código para carteiristas, aqueles que enganam, chegam ao pé de ti, desculpe, podes-me ajudar, eu preciso de ajuda, mas não precisa de ajuda, engana-te, ou rouba a tua carteira, rouba algum dinheiro seu, faça desaparecer, vem à mesquita, toda a gente está a fazer salate, ele tira o sapato de Lacoste, por exemplo,
ou de Nike, viu um sapato Nike, começou a namorar, começou a ver. E sem querer vestiu para ver se é mesmo tamanho ou não. Gostou de sapato, é mesmo tamanho, está ali guardado. Alguém veio, descalçou, guardou. E este já está a ver há dias, já está a namorar com o sapato. No momento em que ele teve a oportunidade, traz uma mochila consigo, as pessoas estão a fazer salata aqui dentro, ele abriu a mochila, pôs o sapato, não, roubou o sapato, foi-se embora, já soube isso. Então chamar pessoas pelas alcunhas que eles não gostam, ou seja o que for. Imaginemos que uma pessoa ficou careca. Você não vai chamar esta pessoa de careca, ele pode não gostar. Por exemplo, se alguém me chamar a mim de careca, eu não gosto, apesar de eu ser. Mas há quem gosta. ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اجتنبوا كثيرا من الظن. Zan, pensar mal, ou o zan pode ser bom ou pode ser mau. O pensamento pode ser positivo ou pode ser negativo. Não devemos pensar mal da pessoa. Como é que ele ficou rico? Como é que ele tem este carro? Como é que ele tem esta riqueza? O que é que ele fez? Andou a enganar as pessoas? Enganou o Estado? Ou está metido na droga? Deve ser traficante de droga, de certeza. De onde é que veio o dinheiro? Este pensamento negativo sobre pessoas, não. Deixa cada um seguir a sua vida. Não preocupa com a vida das pessoas. Devemos preocupar com a nossa vida, com aquilo que eu ganho. Inna ba'da zanni ithm, é pecado. Wala tajassasu, e não espia. Não estejas constantemente a espiar, isto é, não estejas a fazer fofocas constantemente sobre a vida das pessoas. Espiar não significa que você esteja tipo SIS ou FBI ou CIA, não. Espiar entre as pessoas com quem você convive. Espiar sobre a vida dele. Esta é o mais grave. Não falar mal na ausência da pessoa. Não fazer riba. Quer dizer algo, a pessoa diga na cara. Diga na cara. Do que estar a falar atrás das costas. Allah pergunta: Ayuhibbu, alguém gosta? Esta é a pergunta que Allah está a fazer. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Alguém gosta de comer carne de um cadáver, carne de um mayit, de um morto. Alguém gosta de comer carne de um cadáver, e esse cadáver é seu irmão. Gosta de comer? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Alguém gosta de comer carne de um cadáver, de um morto, de um mayit, e ele é seu irmão. Você gosta de comer carne? Fakarihtumu, detestamos, né? O que é isto? Comer carne de um homem já é horrível. Comer carne de um morto, mais ainda. Comer carne de um ser humano, de um homem, meu irmão, é como se fosse o ribat, falar mal de alguém nas costas.
E nós fazemos. Falamos na rua, falamos em casa, falamos no masjid, até no masjid. Até no masjid há pessoas que fazem riba. E riba, falar mal, não é só verbal. SMS, mensagem, WhatsApp, Instagram, Twitter, Imo, Viber, todas as redes nós espalhamos riba, espalhamos calúnia. आप यहाँ नमाज पढ़ेंगे, आप मैं बात कर रहा हूँ तो आप नो आप ना नमाज सही से पढ़ेंगे, इसलिए कि मैं बात कर रहा हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे ना. It's basically when you enter the masjid. Yeah, you can pray at the back, please, if you don't mind. It is not necessary to be here. Então, temos que ter muito cuidado. Há um hadith, o profeta sallallahu hadith. Nós um dia temos que falar sobre hadiths. Como é que foi compilado os hadiths? Corão, nós sabemos, o profeta recitava, um grupo escrevia, outro grupo memorizava. Faziam revisão. Hadith, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ideias dele, opiniões dele, mas o melhor assim, ideias do profeta sallallahu alaihi wasallam, opiniões do profeta, dizeres do profeta, mas instruídas por Allah. A diferença entre o Corão e o Hadith é este. Corão, todo ele, palavras de Allah. Então, no Hadith, nós temos o que o profeta disse. O que o profeta disse, Hadith. O que o profeta fez, Amal. O profeta fez, demonstrou, também é Hadith. Por exemplo, quando nós temos no Hadith, nos dizeres do profeta, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, todas as ações, Amal, todas as ações, binniyat, depende das intenções. Qual é a intenção? Qual é a sua intenção de fazer isso? Qual foi a sua intenção de fazer isso? Todas as ações religiosas, espirituais, mundanas, materialistas. A minha intenção é de falar com o senhor A porque ele tem riqueza. A minha intenção de cumprimentar o senhor A porque ele tem riqueza. Se ele não tivesse riqueza, eu não cumprimentava. Então a minha intenção era o quê? Interesse. Interesse. Então depende. Eu estou a dar um exemplo, isto não quer dizer que seja eu. Estou a dar um exemplo das ações. Eu venho para o masjid fazer o quê? Qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção? O que é que você pretende fazer? Nós perguntamos, por exemplo, às pessoas: o que é que você quer fazer na vida? O que é que você pretende fazer? O que é o plano? Qual é a sua intenção? A minha intenção, ir ao masjid, é fazer o salat e não incomodar a ninguém. Tem sawab, tem recompensa. Se a intenção é vir ao masjid, mostrar a minha cara para as pessoas, para o seu Mamadou, para o seu Baldé, viram que eu estou presente, o seu Latif, Muhammad, viu que eu estou presente. Esta foi a minha intenção, de mostrar a minha cara às pessoas, para as pessoas dizerem: Mashallah, você também fez jejum, Mashallah, você veio abrir o jejum no masjid, Mashallah, você é um bom religioso, e eu fico contente. Esta intenção não é sincera, não é para agradar Allah. A ação é a mesma. Duas pessoas vão para o masjid. Os dois vão fazer salat. Um vai com a intenção de agradar Allah, cumprir com o mandamento, para Allah ficar satisfeito e para Allah aceitar a ação que ele está a fazer. Outro não. Outro vai vender o peixe. Outro vai vender, vai conversar.
vai encontrar com os amigos, vai mostrar que eu sou orador. Não é a mesma intenção. Então, hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam é aquilo que ele disse e aquilo que ele fez. Fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aquilo que ele fez. Então, Coran, palavras de Allah. O hadith é a primeira interpretação do Coran. A primeira interpretação do Coran. No entanto, os hadiths foram memorizados e mais tarde foram compilados. Então, o Coran, quando fala sobre as normas e dá uma referência, por exemplo, o Coran diz: Allah criou os céus e a terra. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah. Os meses perante Allah, quantos são? 12 shahran. São 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Desde que Allah criou os céus e a terra. Atenção. Desde que criou, não desde que criou o universo. O universo existe muito antes de... Desde que criou os céus e a terra, ou desde a criação, Allah fixou 12 meses. 12. Minha arba'atu hurum. Desses 12, 4 são considerados proibidos, hurum. Podemos também considerá-las como sagradas, mas o termo proibido é mais utilizado neste versículo. Quais são esses 4 meses? O Corão não diz. Aliás, eu já tinha dito, o único mês que é mencionado no Corão é Ramadã. Fala sobre o Hajj. Fala sobre o Hajj. Wa'adhin bin nas bil Hajj ya'tuka. Mas o mês Ramadã. Então, esses 4 meses que este versículo fala que são proibidos, quais são? Então, vem no hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum 3 mutawaliyat wa Rajab. Então o profeta recitou o versículo, acrescentou, e este dizer do profeta não é Coran, é hadith. Ele disse 3 são consecutivos, 3 são um a seguir ao outro: Zil-Qaida, Zil-Hijj e Muharram. 3. Quais são? 11º, 12º e o primeiro. E o outro é Rajab. Rajab é aquele mês que vem antes de Sha'ban. Sha'ban é aquele mês que vem antes de Ramadã. 4. Então, qual foi a primeira interpretação que nós tivemos deste versículo? O dizer do profeta sallallahu alaihi wasallam. No entanto, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Nós não gostamos de comer carne de um cadáver. Carne humana nós não comemos. Ainda mais de um irmão nosso. Então devemos evitar o máximo. Duas coisas mais sobre isto que estamos a falar. Quando o profeta alayhi salatu wassalam estava a explicar este versículo, há 2 pecados graves. Há muitos pecados que são considerados kabair, grandes. Mentir é grande pecado. Mas antes de falarmos sobre a mentira, associar algo com Allah é grande pecado. Mas isto é religioso, né? Espiritual. É a ligação com Allah. A ligação com o ser humano. Mentir é um grande pecado. Difamar é um grande pecado. Roubar é um grande pecado. Caluniar é um grande pecado. Adultério é um grande pecado. Então o profeta disse: Al-ghibatu ashaddu min az-zina. Zina é adultério. Zina é ter intimidade com uma mulher que não seja a sua esposa. Mesmo que seja namorada. Não é a esposa, você tem intimidade com ela, é zina. É melhor fazer nikah.
Você tem uma namorada e tem intimidade com ela, gosta muito dela, ela gosta muito de si, tudo bem, vão casar. Intimidade só depois de nikah. Portanto, tenham cuidado, não estragam as vossas ações. Venha à mesquita, faça nikah. Simples. Então, zina, ou com qualquer outra pessoa. Riba é falar mal do outro. Aquilo que nós fazemos dia a dia. Então o profeta disse: Al-ghibatu ashaddu min az-zina. Riba é pior que zina. Como é que é possível? Riba em cada 2 palavras nós fazemos riba. Em cada 5 minutos, 1 minuto fazemos riba. Difamamos, caluniamos. Zina. O profeta explicou e disse: a pessoa fez zina e fez riba. De acordo com este hadith, riba é pior que zina. Se você faz zina, pediu perdão a Allah, pediu com sinceridade: e Allah, ambos pediram perdão, perdoa-nos, ya Allah, foi uma carne fraca, falhamos, peço perdão, nunca mais volto a fazer, estou sincero, e chora, implora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, na hora de tahajjud, na hora de fajr, todo dia você faz perdão. Oh Allah, perdoa-nos, ou perdoa-me, eu prometo-te que não volto a fazer nunca mais, prometo-te. E prometeu. Allah pode perdoar, e perdoa. Riba, até o outro não perdoar, Allah não perdoa. Até o outro não perdoar. Vou dar um exemplo. Imaginemos, eu fiz riba de Latif nas costas e falo com ele ao sorrir. Ele, longe de imaginar que eu estou a fazer riba dele, que eu estou a difamá-lo. Até ele não me perdoar, Allah não me perdoa. Mesmo que eu faça 1000 orações, mesmo que eu faça tudo, ele está vivo, eu tenho que chegar ao pé dele e dizer: Latif, desculpa-me, porque eu falei mal de ti, fiz teu riba, perdoa. Depois pede perdão a Allah. Porque Allah está a dizer: você não incomodou a ele, você magoou o ser humano. Fala com ele, pede perdão a ele, do que estar a falar mal dele. Então, Corão, neste versículo, neste sura: Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah inna Allah tawwabur rahim. Allah é Tawwab. Tawwab é aquele que aceita o perdão. Tawwab. E Rahim, misericordioso. Chegamos perto de Allah, pedimos perdão à pessoa a quem nós difamamos, a quem nós caluniamos, devolvemos aquilo que nós roubamos, ou a riqueza que ficamos com, devolvemos aquilo, pedimos o perdão, melhoramos o nosso comportamento, deixamos de vender aquilo que é haram, deixamos de comer aquilo que é haram, deixamos de fazer aquilo que é haram e concentramos mais naquilo que é halal, naquilo que é lícito, pedindo perdão a Allah. Oh Allah, falhei, errei, enganei, fiz várias asneiras, fiz várias coisas, cada um é que sabe o que fez, mas Allah sabe e fala diretamente com ele, diretamente. Levanta as mãos, chora, pede, arrepende e vai ver o resultado. Ele não vai dizer a ninguém. Se nós contarmos a alguém algo, é um segredo, não contes a ninguém. Eu, ao contar, já deixou de ser segredo. Latif, guardas um segredo? Eu conto. Eu, ao contar, já deixou de ser segredo. E Latif guarda. Ou ele conta-me um segredo, eu guardo. O dia em que houver zanga entre eu e ele, e se me disserem: epá, Latif anda a dizer coisas sobre ti, é? Acabou. É só desbobinar tudo. Allah é satar o uyub,
Satar al-uyub é aquele que esconde, aquele que tapa os defeitos. Já imaginaram? Por cada pecado que nós cometêssemos, vinha assim aqui escrito na nossa testa o pecado que nós cometemos. Allah esconde. Allah ama muito a nós, muito. A todos nós. Rico, pobre, africano, asiático, seja o que for. Somos sinceros, humildes. Allah ama, gosta imenso da sua criatura. Quanto é que uma mãe gosta do seu recém-nascido? Temos quanto tempo? 1 minuto, né? Amanhã vamos começar. Quanto é que a mãe ama o seu filho, o seu recém-nascido? Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala ali sayyidina Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. O Allah dê a saúde àqueles que se encontram doentes. O Allah, o teu shifá para com aqueles que se encontram doentes em casa ou nos hospitais. O Allah, o teu shifá e kamila para com aqueles que se encontram doentes. O Allah, o teu perdão para aqueles que nos deixaram. Oh Allah, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós estamos a praticar, o ibadah que nós estamos a fazer, oh Allah, é somente para Ti. A Ti é que nós adoramos, a Ti é que nós imploramos. Oh Allah, aceita tudo aquilo que nós estamos a fazer para Te agradar. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna bi rahmatika ya Allah. Amanhã começamos por quanto? O amor que uma mãe tem para com o seu recém-nascido.